Sou o Marco Soares, tenho 38 anos, nasci em Setúbal, mas os meus pais são cabo-verdianos e representei a seleção de Cabo Verde durante 16 anos. O meu percurso desde muito novo, comecei muito cedo, logo aos 5 anos, comecei já a fazer aqueles torneios de futebol 5 e já aí chamava um pouco a atenção. Depois, mais tarde, fui viver para outra cidade, eu vivia em Setúbal, fui viver para o Barreiro e então fui jogar para o Desportivo de Portugal. Estive lá um ano, depois fui para o Sporting, mas curiosamente fiquei um ano no Sporting, mas quis regressar para perto dos meus amigos. Os meus amigos até diziam, eles queriam estar lá e eu queria sair de lá, mas só que eu não me sentia bem lá e eu sentia-me bem era perto dos meus amigos. Mas não foi por causa disso que eu não me tornei jogador profissional, porque hoje em dia mesmo os jovens têm aquela noção na cabeça deles e ficam a pensar porque não jogam num Benfica, num Porto, num Sporting, não vão ser profissionais de futebol. Podem ver pelo meu exemplo que eu saí do Sporting, fiz depois a minha formação toda Tive mais 2 anos no Desportivo, depois fiz a minha formação toda no Barreirense e tornei-me profissional de futebol e fiz a formação toda no Barreirense até sénior. Estreiei-me como profissional aos 17 anos. Tive uma subida de divisão com o Barreirense e depois, nessa época, na segunda liga, no Barreirense, fui vendido para o Leiria. Tive 6 anos em Leiria, com 2 empréstimos para a Roménia e para o Olhanense. Depois desses 6 anos em Leiria, fui para o Chipre, para o Omónia. Tive 1 ano e meio, depois fui vendido para Angola. Estive em Angola cerca de 1 ano e meio, acabei por fazer uma rescisão por mútuo acordo e regressei ao Chipre para o El Limassol, onde tive 3 anos. Depois desses 3 anos regressei para Portugal, fui para o Feirense, onde tive uma época e tive as últimas 3 épocas no Aroca. Curiosamente eu tinha sido convocado para a seleção de Portugal de sub-20 e eu tinha acabado de chegar à Primeira Liga, na altura. Fui contra empresários até que na altura não queriam que eu fosse para a seleção de Cabo Verde porque com 20 anos acabado de chegar à Primeira Liga, tinha ido à seleção de Portugal de sub-20 aos estágios de preparação, tinha uma visão que eu poderia chegar à seleção portuguesa, mas só que eu desde pequeno, apesar de ter nascido em Portugal, sempre tive as minhas raízes cabo-verdianas, sempre foi a cachupa, o funaná, o crioulo dentro de casa, então tive sempre essa raiz e logo que me convidaram para a seleção de Cabo Verde eu não pensei 2 vezes e curiosamente estreiei-me, a minha estreia foi em 2006 contra Portugal em Évora, um jogo que perdemos 4-1, entrei penso que aos 81 minutos e no final até fiquei com a camisola do Cristiano Ronaldo, que é uma camisola que tenho guardada até hoje e guardei a dele e fiquei com a minha também porque é uma grande recordação que eu tenho, porque foi curioso, porque foi contra Portugal, em Portugal e a estrear-me pela seleção de Cabo Verde. Eu tenho a certeza que foi a escolha certa e eu tenho a certeza disso depois de ver, por exemplo, que despedi-me da seleção agora, passado 16 anos, acabei por ser condecorado em Cabo Verde pelo governo e isso mostra um pouco, o que eles fizeram foi um pouco estender aquilo que foi o amor que todo o povo cabo-verdiano me deu e isso não tem preço, não tem nada melhor do que isso, que sentirmos o carinho e o amor de uma nação inteira. E foi isso que eu tive ao longo dos 16 anos que eu tive na seleção. Eu cheguei à seleção e com o passar dos tempos, o próprio povo ensinou-me a amar cada vez mais Cabo Verde. E foi basicamente isso que aconteceu e estou muito feliz pelo que consegui na seleção. Fico com pena só de não termos atingido o Mundial, apesar de termos conseguido uma qualificação para o play-off do Mundial, mas depois foi-nos retirado na Secretaria. Mas estou muito feliz porque conseguimos, a minha geração, conseguimos nos últimos 10 anos 3 participações numa fase final da Copa da África, que isso é fantástico para um país como Cabo Verde, um país tão pequeno, mas que tem tanto talento e tantos jogadores para ser aproveitados e acho que tem que se potenciar mais o jogador cabo-verdiano. Eu neste momento vou estar ao dispor de Cabo Verde para ajudar, sobretudo
no crescimento dos jovens. No crescimento dos jovens, essa vai ser a minha função, é uma coisa que eu gosto. Eu até digo a muitos colegas meus, eu se não fosse jogador de futebol gostava de ser educador de infância e às vezes eles acham que eu brinco com isso, mas eu quando digo isso, eu digo mesmo a sério, porque é uma coisa que eu gosto de educar, de transmitir as coisas boas, formar pessoas. Para mim é o mais importante de tudo, mais do que ser jogador de futebol é formar homens, porque jogador de futebol às vezes é 1 em 1000. E formar homens, isso todos os dias temos que ser homens e temos que ser formados para poder lidar com as situações que temos na vida e muitas das vezes também situações inesperadas, como ser pais mais cedo, em que temos que ir trabalhar e ter essa responsabilidade e quando temos essas bases, depois tudo se torna menos difícil. Fácil nunca vai ser, mas pode se tornar menos difícil e essa vai ser sempre a minha função. É tentar ajudar a potenciar o jovem cabo-verdiano e já estou em algum contacto até com o governo nesse sentido, que é para poder, nesse caso, potenciar as escolinhas de futebol em Cabo Verde e conseguir trazer os jovens cabo-verdianos mais cedo para a Europa para poderem se potenciar ainda mais, porque se formos a ver, o jogador cabo-verdiano consegue vir mais cedo, consegue fazer uma carreira boa, mas os que chegam mais tarde até podem conseguir, mas torna-se muito mais difícil. E mais do que tudo também quero ser um exemplo para todos os jovens que querem ser profissionais de futebol, mas também dizer que primeiro do que ser profissional de futebol temos que pensar primeiro nos estudos, porque como já disse anteriormente, não sabemos como vai ser o dia da manhã, mas para sermos jogador de futebol temos que abdicar de muitas coisas e temos que estar preparados e focados para isso, não podemos nos deixar desviar se realmente queremos ser profissionais de futebol. Sim, é verdade. Eu sinceramente, quando falei com as pessoas foi fácil, porque acima de tudo identifiquei-me com o clube, identifiquei-me com as pessoas. Isso para mim, nesta fase, principalmente da minha carreira, é o mais importante de tudo. Tinha outras situações, até de divisões superiores, tinha a possibilidade de poder regressar ao Chipre, mas também neste momento não era algo que eu procurava, porque neste momento procuro um bocado a estabilidade familiar e procuro também um clube que me dê essa estabilidade. E aqui eu encontrei isso. Logo no primeiro dia senti isso e depois de já estar cá, passado 3 semanas, tenho a certeza que fiz a escolha certa, porque é um projeto muito ambicioso, é um clube que quer crescer bastante e faz de tudo para poder crescer, porque às vezes para crescermos não é só dizer que queremos crescer, é estarmos abertos também a querer crescer e o clube nota-se que preocupa-se com isso. Eu posso dizer que o clube neste momento dá mais condições e organização do que muitos clubes que eu joguei em patamares muito superiores, então só por aí vemos que é um clube que tem que estar em patamares superiores e tudo vamos fazer que é para poder elevar o clube e toda a sua gente, porque realmente eu penso que são pessoas que merecem, que estão a fazer para que isso aconteça.